Imagine viajar cada vez mais fundo no espaço-tempo, descendo cada vez mais fundo até as escalas subatômicas. O que você vê? Talvez você veja um oceano turbulento com buracos negros e buracos de minhoca piscando e desaparecendo. Pelo menos é isso que muitos físicos acreditam. Mas por que deveríamos levar a sério esta espuma espaço-temporal se nunca vimos evidências dela? Há algum tempo começamos a pensar no quão fundamental é o conceito de espaço. É a coisa mais básica que inclui todas as complexidades da física? Ou é simplesmente a forma como o nosso cérebro compreende algo que não se parece com o universo tal como o conhecemos? Bem, pelo menos há boas razões para questionar se os componentes mais importantes do espaço são realmente apenas mais espaço. Isso porque a nossa melhor teoria sobre o que é o espaço, a teoria da relatividade de Einstein, não é perfeita. Isto contradiz enormemente a mecânica quântica, outro conceito importante da física moderna. Em escalas muito pequenas, o espaço transforma-se em algo completamente diferente. No entanto, testar estas teorias é tão complexo que nunca podemos ter certeza absoluta de quais são as coisas mais fundamentais do universo. Mas isso não significa que não possamos fazer suposições sobre a aparência do universo em escalas muito pequenas. Com um pouco de raciocínio lógico, você pode combinar a relatividade geral e a mecânica quântica para encontrar a resposta. E a resposta é que tempo e espaço está cheio de pequenas flutuações como espuma. John Archibald Wheeler desenvolveu essa ideia. Wheeler trabalhou nas teorias da relatividade geral e da mecânica quântica, e foi uma figura importante no desenvolvimento da física. Ele também aconselhou outros cientistas famosos, como Richard Feynman, Hugh Everett e Kip Thorne. Esta é uma analogia que Wheeler usou para explicar como ele pensava sobre as coisas em escalas muito pequenas, de espaço e tempo. Imagine que você está em um avião voando pelo Oceano Atlântico. Ao olhar para baixo a partir de uma altitude normal de voo, a superfície do oceano parece plana e sem muitos detalhes. Mas à medida que o avião desce e se aproxima da água, as ondas começam a aparecer. Desta distância, as ondas parecem pequenas perturbações na superfície da água. Mas se você ficar ainda mais perto, talvez num grande navio navegando no mar, poderá ver as espumas e as cristas das ondas se formando e quebrando, e sentir como elas afetam o movimento do navio. E quando você se senta em um barco a remo, tudo que você vê são as ondas. Você está navegando em um espaço que está longe de ser plano e cheio de formas em constante mudança. O mesmo acontece quando os astronautas se deparam com imagens tiradas de estações espaciais extraterrestres. Vista de cima, a Terra parece lisa e perfeitamente redonda, mas ao descer à superfície, você encontrará montanhas, colinas, vulcões e até enormes edifícios construídos pelo homem. Nesta comparação, a superfície bidimensional do oceano representa o espaço tridimensional. Em criaturas grandes como os humanos, quando vistas de cima, vemos uma dimensão espacial suave, plana e completamente contínua. Mas se você conseguir reduzir para uma escala muito pequena, mais ou menos do tamanho de Planck, começará a notar pequenas variações nas distâncias e formas à medida que são distorcidas. Quando a escala de Planck é atingida, o espaço-tempo fica muito distorcido. Buracos negros e buracos de minhoca aparecem e depois desaparecem novamente, como se a superfície do oceano estivesse sendo violentamente agitada. Isto é o que John Archibald Wheeler chamou de espuma espaço-tempo e, independentemente da teoria que usamos para compreender o uso da gravidade quântica, quando esta é observada em escalas muito pequenas, há boas razões para acreditar que é o comportamento do espaço-tempo, assim como precisamos de compreender a química para compreender as moléculas de água no oceano, precisamos da teoria da gravidade quântica para explicar exatamente de que é feito o espaço-tempo. Mas tal como o comportamento da água pode ser explicado sem uma compreensão completa da química,
O comportamento do espaço-tempo quântico, imediatamente acima deste nível, pode ser compreendido sem a necessidade de conhecer a teoria subjacente. No entanto, mesmo que você não esteja interessado em saber exatamente a velocidade com que um objeto está se movendo, há um limite para a precisão com que você pode medir a posição do objeto. Esta limitação surge de um conceito importante: a relatividade geral. A relatividade geral nos diz que a massa e a energia mudam a forma do espaço. Isto é explicado pelas equações de campo de Einstein, que mostram que a massa e a energia do espaço determinam completamente como ele se curva. Portanto, à medida que os fótons que usamos para medir a posição ganham energia através da medição, a forma do espaço entre nós e o objeto também muda, de modo que não podemos mais ter certeza da distância até o objeto. Por outras palavras, quanto mais energia um fóton tiver, menor será a incerteza sobre a sua posição, mas maior será a incerteza sobre a forma como o espaço é formado. Isto é equilibrado quando a incerteza é igual ao comprimento de Planck, que é muito pequeno, cerca de 1,6 quatrilhões de metros. O comprimento de Planck é, portanto, um limite absoluto para a precisão com que os objetos no espaço podem ser colocados. Mas o que isto nos diz sobre a forma do universo nesta escala? Vamos imaginar que queremos medir o tamanho de um pequeno espaço. O tamanho da onda do fóton, usada para medições, deve ser menor que o tamanho deste bloco. Este fóton também causa uma pequena curvatura do espaço. As equações de Einstein nos dizem quando essa curvatura é semelhante ao tamanho do espaço que estamos medindo. Se você tentar medir um espaço do tamanho de um comprimento de Planck, a curvatura resultante também será do tamanho de um comprimento de Planck. Podemos expressar esta incerteza da curvatura usando uma nova versão do princípio da incerteza, que combina ideias da mecânica quântica e da relatividade geral. Isto nos dá o primeiro vislumbre da espuma do espaço-tempo. À medida que olhamos atentamente para o espaço-tempo, descobrimos que a sua curvatura se torna cada vez mais incerta, a sua forma menos clara, até que a curvatura se torna o aspecto dominante. O que isso significa? Geometrias com raio de curvatura semelhante ao tamanho incluem esferas, cilindros e buracos negros. Estas são as formas que aparecem na escala de Planck, se você olhar de perto. Nessa escala, o espaço se curva ao extremo. Formam-se pequenos buracos negros e buracos de minhoca conectam regiões adjacentes. No entanto, é provável que estes buracos negros à escala de Planck sejam rapidamente aniquilados pela radiação Hawking, e os buracos de minhoca são instáveis e podem entrar em colapso num espaço de tempo muito curto. As espumas quânticas, como outras flutuações quânticas, são temporárias. Para entender melhor como funciona a espuma de espaço-tempo, vamos considerar as flutuações quânticas. Para fazer isso, podemos contar com outra ideia relacionada ao princípio da incerteza de Heisenberg. Este princípio afirma que é impossível saber exatamente a quantidade de energia e a duração do evento ao mesmo tempo. Portanto, se tentarmos medir a energia de algo com muita precisão durante um curto período de tempo, a medição da energia torna-se muito incerta. Isto leva à ideia de que pode haver incertezas fundamentais sobre o que constitui o universo em termos de matéria e energia. Para entender isso melhor, vamos dar uma olhada rápida em nossas melhores teorias sobre a matéria no universo. A teoria quântica de campos, e em particular o modelo padrão da física de partículas, descreve todas as partículas e 3 das 4 forças fundamentais como excitações de campos quânticos que existem em todo o espaço. No entanto, devido ao princípio da incerteza tempo-energia, nunca podemos saber com precisão a quantidade exata de energia em um local específico do espaço. Mesmo em um vácuo completo, onde não há partículas reais, a energia não pode ser exatamente zero. Quanto mais curto o período de tempo que usamos para observar,
mais provável é que detectemos uma pequena quantidade de energia, mesmo que não haja partículas reais presentes. Isso se manifesta como um contínuo zumbido de flutuações de energia no vácuo quântico. Às vezes, isso é descrito como um oceano de partículas virtuais que aparecem e desaparecem constantemente, embora a realidade seja mais complexa do que essa descrição simplificada. No entanto, isto não é exatamente o que chamaríamos de espuma do espaço-tempo, uma vez que não está diretamente relacionado com a forma da própria estrutura do espaço-tempo. Voltemos à ideia da relatividade geral. A variação da energia no vácuo pode ser considerada uma incerteza em tudo o que está no lado direito das equações de Einstein. Como a quantidade de massa e energia num espaço pequeno é incerta, a forma desse espaço também deve ser incerta. Pensando na perspectiva de uma partícula virtual, cada aparição de partícula também deveria gerar um pequeno campo gravitacional que dura apenas uma fração de segundo. No entanto, estas flutuações quânticas são altamente complexas e em constante mudança, o que significa que os seus efeitos sobre a forma do espaço são igualmente complexos e em constante mudança. Além disso, as partículas virtuais não seguem as mesmas regras das partículas reais e podem até ter massa negativa em alguns casos. Isto significa que coisas estranhas como buracos de minhoca podem aparecer e desaparecer no caos do espaço-tempo à escala de Planck. E uma vez que estas flutuações quânticas ocorrem em muitos estados diferentes ao mesmo tempo, temos de imaginar que a forma do espaço-tempo, nesta escala, também está num estado misto. Muitas, talvez todas, das diferentes formas possíveis existem ao mesmo tempo. O que percebemos numa escala maior é uma combinação suave de todas estas formas na escala de Planck, o que nos dá, apropriadamente, uma aparência geral plana. Podemos imaginar que a espuma quântica é causada por incertezas inerentes, seja no que está contido no espaço ou na forma do próprio espaço-tempo. Estas duas ideias levam à mesma conclusão. Se o princípio da incerteza pode de alguma forma ser aplicado à gravidade, então o espaço-tempo deverá comportar-se irregularmente como uma espuma, à escala de Planck, que é muito pequena. Agora, como podemos testar isso? Se a ideia padrão estiver correta, então as flutuações quânticas no espaço-tempo só são perceptíveis em escalas muito menores do que as que até agora medimos diretamente na estrutura do espaço-tempo. Estas escalas são muito menores do que as que a nossa tecnologia atual pode explorar, e provavelmente permanecerão assim até nos tornarmos uma civilização altamente avançada à escala galáctica. Agora você pode fazer testes indiretos. Lembre-se de que Wheeler comparou as espumas do espaço-tempo à superfície inquieta do oceano. Os barcos grandes não percebem as ondas pequenas, mas os barcos a remo, sim. Se houver diferenças na estrutura do espaço-tempo, as partículas que viajam longas distâncias podem sofrer ligeiros desvios nas suas trajetórias. Isso pode ser testado de uma forma surpreendentemente simples. Uma fonte de luz pequena e distante que cria um padrão de difração, como um anel ou padrão de difração Airy, quando observado através de um telescópio ou fenda estreita. Esses padrões ocorrem porque os fótons individuais interferem entre si após passarem pela lacuna. Os fótons que chegam na mesma direção sofrem a mesma interferência. Ao coletar muitos desses fótons, é criado um padrão de interferência único. No entanto, dois fótons que chegam em ângulos ligeiramente diferentes causam diferentes padrões de interferência no detector. Quando observamos um grande número destes fótons, diferentes padrões se combinam para produzir uma imagem borrada. A ideia é que a influência da espuma do espaço-tempo nos fótons, que viajam em caminhos diferentes, pode causar distorções no padrão de interferência. Ao observar estes padrões de difração, os investigadores podem detectar a ligeira curvatura dos fótons que viajam longas distâncias, o que forneceria evidência indireta da existência de uma espuma espaço-tempo.
É por isso que quando você olha para estrelas em imagens do telescópio espacial Hubble, ou JWST, você vê anéis e picos de difração ao seu redor. Isso acontece porque a luz das estrelas passa pela atmosfera e chega até nós de direções ligeiramente diferentes, criando esses padrões. Agora, se o espaço-tempo for verdadeiramente semelhante a uma espuma, poderíamos esperar um efeito semelhante ao da luz que viaja por distâncias muito longas. As estrelas na nossa galáxia não estão suficientemente longe para exibir este efeito, mas objetos muito distantes como quasares e explosões de raios gama podem estar a milhares de milhões de anos-luz de distância. Vários estudos tentaram detectar este efeito de espuma do espaço-tempo nos padrões de difração de objetos distantes, usando dados do telescópio espacial Hubble. O Hubble é particularmente adequado para isso, pois é muito sensível à luz ultravioleta, que é mais sensível a possíveis perturbações na estrutura do espaço-tempo em comparação com a luz infravermelha detectada pelo JWST. Até agora, estes estudos não foram capazes de detectar definitivamente espuma espaço-temporal, embora algumas medições tenham chegado muito perto da sensibilidade necessária. Talvez telescópios espaciais maiores e com maior sensibilidade à luz ultravioleta possam detectar este efeito no futuro. Mais pesquisas são necessárias. Só então poderemos ter a certeza real de que o espaço-tempo aparentemente calmo esconde, na verdade, um estado geométrico incerto e turbulento. Assista esse vídeo recomendado para você, onde nós falamos uma possível solução para as imagens das galáxias primitivas do James Webb. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima. Obrigado pela atenção. Aqui você encontra sempre algo mais.